Conforme eu já falei em um vídeo do canal, a época do Game Boy foi de grande experimentação, tanto em jogos quanto em franquias já conhecidas, como é o caso de Super Mario Bros. E aí depois de lançarem Super Mario Land, que foi muito bom, tá nesse vídeo inclusive, Super Mario Land 2, que eu ainda tenho que zerar, a Nintendo lançou Super Mario Land 3, Wario's Land. E é sobre esse jogo que eu vou falar agora, porque eu zerei, tive a experiência completa e eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês. O jogo foi lançado em 1994, alguns bons anos depois do lançamento do Game Boy original, né, que foi em 1989, e dá pra perceber isso porque os gráficos do jogo comparado com o Super Mario Land 1 são bem diferentes. O Super Mario Land 1, tanto em tamanho de sprites, quanto em fundo, né, em background, é completamente diferente, é muito mais simples, mas dá pra entender. E agora sim, vamos falar da história. Lá no Super Mario Land 2, o Wario, que é o anti-herói do Mario, eu vou explicar o porquê dessa relação, ele é basicamente enxotado do castelo do Mario, né, do castelo ali da Peach, e ele fica com inveja e decide ter um castelo maior para ele. Aí ele decide ir para uma ilha que chama a Ilha da Cozinha, né, Kitchen Island, e por isso que todas as fases do jogo tem alguma referência à comida, alguma coisa assim, porque ele soube que lá tem piratas que roubaram uma estátua gigantesca de ouro da Peach. Ele vai querer pegar essa estátua para depois vender pro Mario, ficar rico e comprar um castelo maior que o do Mario. Olha as ideias, filho. E aí a coisa toda se desenrola de um jeito que no final ele consegue o que ele estava querendo, mas não exatamente do jeito que ele estava esperando. E ó, a gente fala que o Mario é bonitinho, é o herói, mas nesse jogo ele mete o louco pra cima do Wario, filho, tá? O Mario é um grande de um sacana. E lembra que eu falei que o Wario é o antagonista, é o antônimo, é o anti-herói do Mario? Isso aconteceu porque a Nintendo queria criar esses personagens e a palavra ruim ou desagradável em japonês é Warui. Por isso que o inverso de Mario é Wario, porque primeiro o W é o inverso do M e segundo é como se fosse Mario, só que pegando um pouquinho da palavra Warui, que é desagradável em japonês, então vira Wario, entenderam? E aí falando dos gráficos, eles são bem bonitos pro Game Boy original. Acho que não são o ápice dos gráficos do Game Boy, mas como os sprites, principalmente o do Wario, é bem grandão, ele preenche muito a tela, existe uma quantidade de detalhe bem interessante, assim, eu achei bem legal. E os modelos dos inimigos do Wario são muito legais, os backgrounds, né, o que fica passando atrás da fase, são bons, assim, são uma evolução do que aconteceu no Super Mario Land, e pra época que foi lançado são bem interessantes, então o jogo, num geral, tem gráficos bonitos, mas eu ainda acho que, por exemplo, o Zelda Link's Awakening, que tem vídeo aqui também no canal, é mais charmoso no seu gráfico do que o Wario, mas até aí também o Wario não foi feito para ser charmoso, ele foi feito para ser um brucutu engraçado. E eu comecei jogando ele na versão em preto e branco, né, que é o que mais se aproxima na tela que eu tenho para a versão monocromática verde do Game Boy original, mas depois eu testei a versão do Game Boy Color e por mais que não seja uma das melhores utilizações das cores a mais ali do Game Boy Color, né, porque o jogo era de Game Boy original, então rola essa adaptação, eu achei que ficou bonitinho, assim, tipo, melhorou pra mim, ficou legal, ficou interessante, então eu fui com esse pouquinho de cor, mas tá longe de ser um jogo feito pro Game Boy Color, não é das melhores adaptações de cores. E aí falando de gameplay, o jogo é super fluido, um dos mais fluidos que eu já joguei no Game Boy até agora, junto, óbvio, com o Link's Awakening. Só que o Link's Awakening você tem que ficar apertando pause toda hora para mudar os itens e tal, coisa que não acontece no Wario Land. São 40 fases, bem longuinhas, pelo menos um checkpoint em cada fase vai ter, e é legal que o jogo explora as mecânicas do Wario, já que ele é grandão, né, ele vai pra frente roxando os blocos para quebrar, ele tem outras maneiras de se enxergar uma plataforma e não as mecânicas do Mario, que seria meio que um lugar comum se a Nintendo quisesse explorar isso, mas não, eles criaram toda essa maneira do Wario, como ele é, como ele joga. E uma das coisas que tem a ver com isso são os power-ups, né, os bônus que tem pro Wario, que são completamente diferentes dos bônus do Mario. O bônus mais simples, que é o de crescimento, parece bastante com o do Mario, mas a diferença é que o Wario pequenininho parece um Baby Wario e quando ele cresce ele fica gigantesco, mas enfim, o restante dos power-ups é bem diferente, porque mais uma vez, o Wario ele é um ogrão, então os power-ups é pra ele ter um chifre e sair rebentando todos os blocos, é um jetpack, né, uma mochila foguete pra você avançar mais rápido, é um negócio que joga fogo por um dragão, assim, então são maneiras diferentes de enxergar a gameplay, isso é muito legal. E as fases são interessantes, tem mecânicas legais, mas elas não são tão inspiradas como de um Super Mario 3 ou então de um Super Mario World, por exemplo. Só que elas trazem coisas um pouco diferentes, né, no Mario é muito
difícil você ter uma portinha para você entrar e continuar ali na mesma fase. Já no Wario Land tem isso várias vezes. Então é uma parte muito mais presente ali na gameplay e com isso você descobre outros lugares da fase, tem lugares especiais, lugares secretos e tudo mais. Mas nem tudo são flores. Por exemplo, a maneira que o jogo lê as hitboxes, né, aquelas caixas que determinam se você vai acertar um oponente ou não, é meio esquisita, porque muitas vezes você não sabe, mas se você andar reto no adversário, você vai contar como se você estivesse batendo nele, né, eliminando ele e não você recebendo dano. Coisa que no Mario, por exemplo, não existe. Se você andar de frente no inimigo, você vai tomar dano. Se você pular nele, você não vai tomar dano. No Wario, às vezes tem bicho que se você pula nele, você toma dano. E se você anda de frente, você não toma. Então esses pontos de contato são um pouco mais complexos, o que adiciona bastante outras mecânicas no jogo também. E até em chefes isso é utilizado, mas para você descobrir é meio que tentativa e erro. Alguns inimigos têm um indicativo, tipo um chapéu pontudo, mas a maioria é tentativa e erro. E falando em mecânicas de chefe, todos têm uma mecânica diferente, isso eu achei legal, mas para você descobrir essas mecânicas, como que você passa do chefe, além de ser tentativa e erro, para mim não foi nem um pouco intuitivo, principalmente com o Wario pequenininho. Por exemplo, com o Wariozinho, muitas vezes você tem que pegar um moedão na mão, né, que custa 10 moedinhas, para jogar no chefe, senão você não consegue pular nele, pular na cabeça dele de nenhuma outra maneira. E você não tá acostumado a fazer isso no jogo, muitas vezes você nem sabe que a moedona você pode jogar em alguém para dar dano, porque essa moedona é utilizada em checkpoints para habilitar os checkpoints, ou então até em fim de fase, para você abrir a última porta da fase e conseguir passar dela. Você não entende que o uso também é para você tacar nos outros, então fica um pouquinho menos intuitivo. Mas depois que você aprende a mecânica, aí fica um desafio tranquilo e bem legal. E vale lembrar que uma das principais motivações do Wario, pelo menos um dos principais temas do Wario, é a riqueza. Ele é completamente megalomaníaco e a ideia é você acumular o máximo de riqueza possível. Então você quer guardar o máximo dessas moedonas também para passar a fase e chegar no final guardando esse tesouro que você acumulou. E falando em tesouro, não só de moedas, mas tesouros mesmo. Itens ali que você encontra, que são secretos, que estão em várias fases, são vários também durante o jogo, que quanto mais você acumular, melhor vai ser o seu final depois, lá quando você zerar o jogo. E você tem que tomar cuidado com esses tesouros, porque cada vez que você dá game over, você perde um deles. Então a ideia é você acumular se você for bom. E se você não tiver tesouros ainda, você perde metade das moedas que você acumulou durante todas as fases. Pelo menos o sistema de checkpoint, o sistema de save desse jogo é muito bom. Como eu disse, né, eu tive que trocar a bateria de save, então ele tem um sistema assim super robusto, você pode voltar depois tranquilamente. Mesmo que você dê game over, você não volta no começo da fase que você parou, você volta no checkpoint onde você parou, o que é muito mais interessante, e volta com 5 vidas. Então é bem tranquilo zerar o jogo. Conseguir o final bom já é outros 500. Mas zerar o jogo é bem sossegado. E como eu disse, o final bom ele é atrelado a essa quantidade de grana, de tesouro, de moedas que você conseguiu. Porque lá na frente eles vão virar basicamente o dinheiro que o Wario vai ter para comprar o castelo dele. E aí se você não tiver muita grana, você não vai ganhar uma casa muito legal. Eu mesmo acabei com 2 tesouros e ainda assim recebi uma casa de passarinho. Confesso que não era a intenção zerar no 100%, mas deu uma machucada, sabe? No ego. E o jogo é fluido não só na gameplay, mas também no aspecto técnico. Comigo ele só crashou uma vez, mas eu acredito que tenha sido por conta da fita ali se mexer. Eu devo ter relado em alguma coisa, sei lá, é relativamente normal acontecer isso em jogos aí de hardwares um pouco mais antigos, mas em geral, depois disso, nunca aconteceu nada de crashar e perder o jogo e tudo mais. Não senti muito lag, não senti muitos travamentos, até nos chefes é muito raro acontecer algum tipo de lag spike, então o jogo é bem liso. O mapa mundi é bonito, funciona bem, o sistema de saves tem 3 slots, né, 3 espaços para você salvar 3 jogos diferentes, isso é muito legal. E a música é boa, mas ela não é tão memorável quanto a do Mario Land. Porque mesmo que as músicas do Super Mario Land não sejam as mesmas do Super Mario 3 ou então de um Super Mario World, ainda assim elas ficam na minha cabeça. Aquela musiquinha tema, ela não sai da minha cabeça. Agora as músicas do Wario eu não lembro de nenhuma, mesmo que eu tenha zerado o jogo e chegado até o final. Então bora pro veredito. A real é que a Nintendo teve, e eu acho que ainda tem, uma dificuldade muito grande em posicionar tanto o Wario quanto o Waluigi como anti-heróis, ou então como personagens da franquia Mario. Eu acho de verdade que tem muita coisa para explorar nesse universo de Wario e Waluigi, uma coisa mais satírica, mais engraçada,
Só que eu acredito, não tenho essa informação, que a popularidade deles não é tão grande no mundo, principalmente. Talvez no Japão, pelo trocadilho de palavras, mas no mundo um pouco menos. E se a popularidade não é grande, talvez não dê tanta grana, e se não tá dando tanta grana, vocês entenderam, né? Infelizmente a vida não é um morango. Mas esse título em específico, Super Mario Land 3 Wario's Land, vale muito a pena jogar. É um jogo que aguenta gameplay até hoje, tranquilamente. E de novo, não precisa jogar no Game Boy. Dá pra jogar em outros hardwares, se é que você me entende, da maneira que você achar mais legal, e eu tenho plena confiança de que a gameplay se sustenta até hoje. E é legal também porque esse jogo traz uma memória de um Game Boy mais consolidado, com os desenvolvedores explorando tudo que dava pra fazer. E claro, um olhar diferente para os jogos de plataforma da época, principalmente em se tratando de Nintendo, que é mais jovem, é um pouco mais adulto, talvez, é mais satírico, é mais bem-humorado, sabe? Não é uma coisa tão infantil, uma coisa tão boba, digamos assim. E esse estilo, esse tom, funciona bem demais para esse jogo e para os jogos do Wario em geral. Então, é muito divertido e com certeza vale a pena. E é isso, espero que tenham curtido mais esse vídeo. Como eu disse, já se inscreve, deixa o likezão que ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você já jogou esse Wario Land, se vai jogar agora, se você nem conhecia que tinha esse jogo. Vamos trocar uma ideia sobre esse jogaço e a gente se vê numa próxima. Tchau!